Olá, no Notícias Mundial de hoje, o assunto é prótese mamária. E o nosso convidado é o doutor André Colaneri, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a gente desde já agradece ao doutor por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje para falar de algo tão importante e que hoje muitas mulheres estão procurando e aderindo. Doutor, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E estar aqui para falar de algo tão importante, né? Vamos falar sobre a cirurgia, é a segunda cirurgia plástica mais realizada. É só mesmo, perde falar doutor? de lipoaspiração. Na segunda vem a prótese de mama. E isso, o senhor fala no Brasil e no mundo ou é um dado... Sou dado brasileiro. É um dado brasileiro. Mas também no mundo é campeã de audiência. Vamos lá então. Eu começo perguntando ao senhor, qual é o estilo de mulher, o estereótipo de mulher que procura uma cirurgia como essa para colocar a prótese mamária? Então, tem duas fases, né, que se procura bastante. A fase da jovem, né, que antes de ter os filhos, né, que tá... Hoje as mulheres, elas estão tendo filhos dos 30 anos para frente, né, diferente de antigamente, que tinha mais nova. Agora elas estão demorando mais para trabalhar, para estudar, planejando um pouco mais. Isso, então isso posterga um pouco as gestações, né? Então, digamos que a juventude, ela estendeu mais, né, a vida solteira, digamos assim. Então, a maioria coloca nessa fase de juventude, né, para aproveitar uma parte mais sexy, aumentar a autoestima, né? São mulheres que têm as mamas pequenas, né? Isso não tem uma idade fixa, mas geralmente é 20 e tantos anos, de 20 a 30 anos. Aí tem a segunda parte que vai colocar depois da amamentação, porque muitas mulheres que têm mamas pequenas, quando amamenta, a mama atrofia, a glândula diminui, né? Então é comum falar assim, olha, eu não tinha nada, aí a mamamentei e sumiu que eu não tinha, eu fiquei sem nada, né? Então fica uma mama mais murcha, né? Mais flácida e sem volume. E a mulher se sente um pouco constrangida, perde a feminilidade. Isso, doutor? É natural? É natural. Quem tem mama muito grande, geralmente depois da amamentação, ela pode aumentar até de volume, mas quem tem mama pequena, ela sofre uma atrofia, ela comumente fica menor. Então fica uma mama assim um pouco flácida, sem volume, né? E perde a consistência, porque tanto a amamentação quanto o envelhecimento, né, com a idade, a textura da mama muda, mesmo sem ter filhos. É mesmo? Ela vai deixando de ter glândula e aumentando a parte de gordura, somada a uma pele que é menos elástica com a idade, né, ela acaba perdendo consistência, né, então fica um pouco mais mole. Então, depois dos filhos, muitas mulheres põem a prótese para preencher o vazio que ficou, ou muitas vezes pôr uma prótese e levantar, porque se a queda da mama é muito acentuada, tem um excesso de pele, não basta só pôr a prótese, porque senão ela fica grande e é caída. Né? Muitas vezes você tem que pôr a prótese para dar um volume, uma consistência e retirar a pele e levantar a areola para voltar a montar a mama mais alta, né? Não caída. Né? Então tem essas duas grandes fases, digamos assim. Lógico que no meio tem um pouquinho de cada. Tá certo. E doutor, quais são os tipos de prótese hoje disponíveis no mercado para que as mulheres possam tem fazer? muitas variáveis, né? E, inclusive cada marca tem uma tabela diferente de volume, de tamanho, uma 300 ml de uma marca diferente da 300 ml de outro, né? Então tem uma imensidade de volumes e como é que de variações. Essa escolha, então? O que a gente pode falar de prótese é o seguinte, vamos pensar. Qual é o tipo de prótese, ou seja, o material dela feito, né, que pode ser de silicone, que a imensa maioria no Brasil se usa o silicone gel, né, e tem a salina, que é uma preenchida de soro fisiológico. No Brasil não se usa praticamente, nos Estados Unidos se usou muito, né, mas a mais usada é a prótese de silicone, porque ela tem uma textura mais natural, ela é mais resistente, a chance de rompimento dela é menor, né? E a salina, além de poder esvaziar e romper mais fácil, se você tem um pouco de ar dentro, você chacoalha, você pode ouvir um barulho, né? Choque, é que nem uma bexiga, digamos assim, né? Já a de silicone gel, ela é preenchida por gel, ela tem várias camadas e o gel coeso dentro. Ou seja, o que é gel coeso? Ela não esparrama. E se romper? Se romper, acontece isso. Ó, eu cortei essa prótese, por isso que tem essas bolhas. Então, se você tiver algum rompimento grande, ó,
ela não não esparrama. Né? Fica ali. Então é um gel coeso que é muito mais seguro. Então essa é a prótese utilizada ideal no Brasil, a imensa maioria. Tá. Aí você tem a textura dela, né? Pode ser lisa, texturizada, que tem essas ranhurinhas, né? Que é uma textura, ou de poliuretano. A lisa não se usa, porque quase não se usa, porque a lisa tem um risco maior de ter uma contratura de cápsula, que o povo chama de rejeição, né? Que é quando o corpo faz uma cicatriz em volta e endurece essa cicatriz. Sim. Então, geralmente se usa texturizada ou a poliuretano. Texturizada é isso, que tem essas ranhurinhas. Então, a questão de ser texturizada é justamente, então, para dar uma tentar segurança, minimizar exatamente isso. E a textura também varia. Você vê que essa daqui é um pouco mais áspera, tem uma outra que é texturizada, microtexturizada. Você passa a mão, você sente que ela é áspera, mas é uma textura menor. E tem a de poliuretano, que é uma camada desse material que é o poliuretano, que parece um veludo. Ó, passa a mão. Você vê que Olha, é mesmo. Né? Então a de poliuretano, ela serve para aderir, ela gruda como um velcro. Então a chance dela deslocar, dela cair com o tempo, ela segura mais. Então entre essas, a mais indicada seria com essa textura? Não tem a mais nem a menos. Depende do caso que a gente vai conversar. Então né? Tem muitas variáveis, né? Mesmo? Porque se só tivesse uma, teria uma só, né? Se tivesse tudo era melhor, só tinha melhor, né? Então tem casos... Depende, de repente, a questão é o custo, né? Então, não, tem casos que é melhor o poliuretano, tem casos que é melhor a texturizada. Por exemplo, o poliuretano, ele é melhor e deve ser usado embaixo da glândula, né? Porque embaixo do músculo ele dá mais reação. E a ideia dele é exatamente grudar no músculo que está embaixo e na mama que está em cima, e cair menos, e tem um risco da contratura de cápsula, que é a rejeição menor, né? Agora, quando você está embaixo do músculo, o músculo já segura ela. Então ela não vai rodar, ela não vai cair muito. Então não precisa ser o poliuretano, pode ser a texturizada. E até dá menos reação, porque o poliuretano embaixo do músculo é um pouco mais reativo que em cima do músculo. Então geralmente poliuretano acima do músculo, né, embaixo da glândula. Texturizada pode ser em cima também, né? Mas quando põe embaixo do músculo, geralmente é texturizada. E como é que se chega a essa situação, doutor? Escolher-se embaixo do músculo ou sobre? Então, vamos tentar continuar falando das formas, daí a gente fala dos planos de colocação, que é isso, há muitas variáveis, confunde mesmo, né? Aí você tem o formato da prótese, que pode ser redondo, né? Que se você olhar assim, ela é redonda, ou em gota, que é anatômico, né? Ela tem uma forma de mama, por isso que é anatômico. Né? Algumas pessoas falam que é a forma de pera, né? Isso, de uma pera. Exatamente. Porque projeta mais embaixo e projeta menos em cima. E mesmo na mesma forma anatômica ou redonda, você tem os perfis. Então, ó, perfil baixo projeta pouco, perfil moderado projeta mais, perfil moderado ou alto tem também, esse é o alto, e o super alto. Então você vê que mesmo em projeções redondas, e são volumes um pouco diferentes, né? Você varia, né? Quanto maior o perfil, você tem uma base menor e projeta mais. Aqui a gente pode ver bem isso daqui, né? Então, ó, essa daqui é redonda, essa é cônica, essas daqui já são as anatômicas. Mas são próteses iguais com perfis diferentes, perfil baixo, moderado, alto, super alto. Né? Então você vê que ela, apesar da base, se você olhar de frente, a base é a mesma, ela vai mudar a projeção. E a projeção vai mudar o volume que você tem aqui para frente, apesar da base onde ela encosta no corpo é igual, né? Então, pincelando um pouquinho sobre quando usa uma, quando usa outra, a redonda, ela dá mais um colo aqui mais marcado. Então, é aquela mulher que quer uma prótese, uma mama mais sexy, com colo mais marcado, não necessariamente muito marcado, né? Pode ser uma mulher, por exemplo, que amamentou e a mama murchou, porque quando amamenta, geralmente você perde o polo superior e ela dá uma escorregadinha e fica a mama mais quase embaixo, né? Então você precisa preencher essa parte. Então você usa uma redonda com perfil alto, né? Ou super alto para preencher. E você olhando não vai ficar duas bolas, porque ela está dando volume aonde não tinha, né? Então a gente tem que olhar a mama e falar o que está faltando. O que a paciente quer? Ah, não, quero supernatural, quero um pouco mais sexy ou não, tal. Aí você vê e daí você vai imaginar uma prótese que somada à mama que ela tem, vai dar o resultado que você quer. Porque se você pega essa paciente, por exemplo, que não tem nada de colo e põe uma anatômica que projeta embaixo e não projeta em cima,
ela vai projetar onde a mama da mulher está, né? Embaixo. Então vai ficar super projetado embaixo e nada de projetar em cima. E daí pessoas falam, não, é verdade que a anatômica dá um aspecto de caído? Ela não é para dar um aspecto de caído, mas se você pega essa paciente e você põe, vai dar, porque projeta muito aqui e não dá o colo. Então é o contrário, nessa paciente você tem que usar uma redonda. Agora, quando usa a anatômica, aquela paciente super magrinha, que não tem mama quase nenhuma e quer uma mama natural. No caso, vamos abrir aspas, no caso de a gente está falando de estética, mas no caso de uma reconstrução mamária, no caso de alguém que teve câncer de mama, tudo, qual seria recomendável? Seria o mesmo caso dessa pessoa que não Aí é tem? bem mais complicado. Doutor? Porque tem 1000 técnicas de reconstrução. E né? Muitas mulheres estão procurando hoje. Tem técnicas que são só a prótese, tem técnicas que você usa um retalho, você tira um músculo do abdômen ou das costas e põe na mama. E é possível? Aí você vai ter que olhar outra mama e tentar simetrizar com o que você fez, a técnica que você fez e que outra mama tem. Né? Então a maioria das pacientes acaba usando uma redonda, mas isso varia demais. Né? Aí tem muito mais variável, porque depende da técnica que você vai fazer e a técnica depende do onde era o câncer e o que foi feito com a mama. Que pedaço tirou, se tirou tudo, se sobrou alguma coisa, se sobrou pele, se não sobrou pele, se vai ter que levar pele, se não vai ter que levar pele. Então daí o leque... bem mais complicado aí do o leque a gente vai ampliar demais. E é bem mais complicado do que muito mais. a colocação de uma estética. A cirurgia ao pote é muito maior. A cirurgia da prótese, via de regra, se abre um buraquinho e põe a prótese. Então dá para operar até com anestesia local e sedação e alta no mesmo dia. E lembrando sempre no hospital, sempre com hospital toda com especialista, com especialista, né? Especialista em cirurgia plástica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, operando em hospital. Lembrando também que aconteceu mais um caso, inclusive, né, no decorrer dessa semana, com questão do silicone, e tem muita diferença esse silicone que o senhor mostrou injetável, do né, silicone que você falou, industrial, né, doutor? Não, um é médico feito para esse uso, aprovado pela Anvisa, aprovado pela todas as entidades médicas, testado, etc. O outro é criminoso, o outro é proibido. Né? Nenhum médico usa. Então vale a gente usar, alertar, entendeu? porque Exatamente. tem muitas Se procurar um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele só vai usar o que é bom. É isso aí. Ele já faz incrível. Já começa, exatamente. né? Ele não vai usar coisa que não pode. Tá certo. Né? Bom, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais dos tipos de cirurgia para colocação da prótese, tá, doutor? É rapidinho. Até já. Bom, e nós já falamos dos tipos de próteses e agora a gente vai conversar com o doutor os tipos de cirurgias para colocar a prótese. Quais são, doutor? Então, geralmente a cirurgia é feita com anestesia local e sedação, demora em torno de 1h30 e alta no mesmo dia. É uma cirurgia considerada rápida, né, doutor? É uma cirurgia de porte pequeno. Porte pequeno. Aí a incisão, quer dizer, a cicatriz que você vai usar para chegar no lugar que vai pôr a prótese, né? Porque a cicatriz é uma coisa, é o buraco que a gente faz para chegar. Depois tem o plano de colocação, que é se a prótese vai ser embaixo da glândula, embaixo do músculo, em duplo plano. Tá? Então isso não é a mesma coisa que a cicatriz. Você pode fazer uma entrada com uma outra técnica. Tá? A cicatriz ela pode ser na axila, em volta da areola, né? Ou embaixo da mama, na dobrinha, no sulco mamário. Né? Aí o plano de colocação pode ser embaixo da glândula, pode ser embaixo do músculo ou em duplo plano, que é uma parte embaixo do músculo e uma parte embaixo da glândula. Né? Então tem muitas variáveis. Né? Todas elas dá para amamentar, não vai mudar nada de amamentação, não tem problema. Porque a grande preocupação, doutor, é de fato essa. Mulheres que ainda não amamentaram ou que já amamentaram e colocaram a prótese e que depois vêm engravidar novamente e a preocupação é, mas eu posso amamentar? Vai atrapalhar em alguma coisa? Como é que a glândula ela não é mexida, né? Porque você tem a glândula, aí você pode pôr embaixo da glândula, depois tem o músculo, aí você pode pôr embaixo do músculo. Né? Tem a fáscia que é uma
camadinha, uma película em cima do músculo também que tem ali. Ou seja, tudo está embaixo da glândula. E a glândula não vai ser machucada. Então, o funcionamento dela com os ductos não interfere. Tá? Ah, mas e se eu amamentar, o que vai acontecer? Exato. A mama vai aumentar, vai diminuir, vai lacear e vai cair. Com prótese ou sem prótese. Não é porque tem a prótese que vai cair. Justo, não pus a mão, cai também, não tem jeito, né? Quando você põe embaixo da glândula, que ela não tem um suporte maior, né? Ela está solta ali, cai mais rápido, porque o peso da prótese é transferido para a pele e para a glândula, que não tem suporte, não segura, né? Quando está embaixo do músculo ou em duplo plano, que é uma parte embaixo do músculo, a face segura muito pouco, né? Ela tem um apoio maior, uma aderência, né? Segura, né? Você tem um músculo que faz um apoio e a glândula está aqui na frente. Então, não transfere tanto o peso, né, e a gravidade para a mama. Não quer dizer que não caia, tá? Cai também, mas muito menos que embaixo da glândula. Embaixo da glândula ela cede mais rápido, né? Então, embaixo do músculo, além de segurar um pouco mais, cede menos com o tempo, é melhor para fazer mamografia, porque você tem a prótese, você tem o músculo e depois a mama. Então, para você estudar a imagem da mama, fica mais fácil. Ah, mas se eu tiver um nódulo, para fazer uma punção também é melhor, porque está isolando. No caso de fazer, doutor, o exame de câncer de mama, que a gente sabe que é um exame que pressiona bastante, tem algum problema? Não, dá para fazer até embaixo da glândula. Dá para fazer diagnóstico, dá para fazer tudo. Você tem manobras que você desloca a prótese e tal, mas é mais fácil se tiver embaixo do músculo. E as incisões que o senhor falou, quais são a de mais as prática, variáveis, as variáveis? As incisões geralmente em torno de 4 a 5 centímetros, varia muito dependendo do volume da prótese e da forma, né? Então, por exemplo, perfil anatômico, geralmente a cicatriz é um pouco maior, perfil super alto, geralmente é maior, porque é mais difícil de colocar. Porque a prótese redonda, ela é redonda, né? Você faz um buraco e você vai pondo a prótese. E vai encaixando. E ela vai rodando, vai encaixando. De qualquer jeito, se virar, se não virar, ela continua redonda. Redonda. A anatômica, ela tem que entrar muito retinha, porque se ela fica assim, vai dar simetria. Tanto é que tem essa marca, que é uma marca para mostrar, ó, essa também tem, aonde é o ponto de baixo, para que você alinhe e saiba se ela está rodada ou não, né? Então isso é importante. Para você conseguir pôr ela certinha assim, sem rodar, precisa uma cicatriz um pouquinho maior, tá? Aí você tem a submamária, é a mais prática, é a mais fácil, você não corta a glândula no meio, você já entra no plano, tanto faz se é embaixo da glândula, se é embaixo do músculo ou duplo plano que você troca, você entra um pouco embaixo da glândula, depois entra embaixo do músculo, é mais fácil de você simetrizar porque você está olhando tudo ali, né? A periareolar, primeiro, a areola tem que ter um tamanho que cabe uma prótese. Imagina uma areola desse tamanho, você quer pôr uma prótese dessa, vai ser difícil, né? E ainda vai machucar. Se esticar muito, machuca, fica a cicatriz feia. Então a prótese tem que entrar sem machucar, tá? Então a areola tem que ter um tamanho razoável para que entre a prótese sem machucar. Só que a técnica, você corta a glândula no meio, né? Você atravessa a glândula para chegar embaixo da glândula para chegar embaixo do músculo. Então é um pouquinho mais traumatizante, né? A axilar, você entra pela axila, pode entrar embaixo da fáscia, que é essa película que a gente fala, ou embaixo do músculo, né? Só que é um descolamento às cegas. Você põe um instrumento, mexe lá. E um pouco mais trabalhoso, né, também, para chegar. Aqui embaixo é mais complicado, né? Porque aqui não, ela vai fácil, mas aqui embaixo tem inserção do músculo, né? Então, ou você põe embaixo da fáscia, que é um descolamento mais fácil, ou embaixo do músculo até a inserção, porque aqui prende. Se você forçar muito, você pode machucar e ter algum sangramento. É muito mais difícil você estancar um sangramento vindo daqui longe, trabalhando num túnel, né? Do que você estar aqui embaixo e olhar, né? Então, quando você tem que fazer duplo plano ou baixar um pouco o sulco mamário, porque tem mulheres que tem a dobrinha da mama, ou alta ou é curtinha, quer dizer, a areola está muito perto da dobra, e você quer pôr uma prótese que o tamanho dela é maior do que essa distância. Então, se você colocar a prótese aqui em cima, a areola vai ficar olhando para baixo. Então, na verdade, você tem que soltar a mama para que a areola fique no meio, né, da prótese, não aqui embaixo. Então, se você vem daqui de cima, você teria que machucar demais para chegar. Então, é melhor você vir de baixo, que você vai descolando e queimando os vasinhos, né? Você tem um controle melhor da colocação, né? Por isso que a grande maioria acaba usando a submamária. Outra vantagem da submamária é que a troca que você vai fazer, você usa sempre a mesma.
Tem muita gente que põe na axila depois de 15 anos, vai ter que trocar, acaba tendo que cortar embaixo. Né? Ou porque a troca é mais fácil, né? Ou porque tem que tirar um pouco de pele, porque a mama aumentou, caiu, amamentou, sobrou um excesso de pele. Aí, essa daqui você já usa para virar o T, se tiver caído a mama, né? Aqui não, essa aqui você usou, você teve uma cicatriz que talvez você tenha outras durante a vida, né? Então, tudo varia muito de cada paciente, né? E até da profissão, né? Tem pacientes que falam, olha, eu trabalho, sei lá, sou modelo, não posso ter nenhum corte na mama, eu prefiro ter na axila. Outras ao contrário, eu prefiro aqui que eu ponho um biquíni esconde, e se eu estiver na praia e levantar o braço, essa vão ver, mas essa não vão ver, né? Então essa escolha opções. Pode ser feita pela própria paciente, o local da colocação? Ela pode sim opinar, mas por exemplo, se você vai colocar uma prótese em duplo plano, não dá para vir pela axila. Porque você vai ter que fazer uma parte no músculo e trocar de plano para entrar embaixo da glândula. Por aqui é muito difícil você conseguir uma simetria dos dois lados sem enxergar direito, né? Então, de baixo você tem uma simetria muito melhor, né? Então, para o duplo plano, a axilar não é muito boa. É feita uma anamnese antes para saber se a pessoa tem condições, ou qualquer pessoa pode colocar, independente das condições de saúde que esteja? Se a paciente quer tirar uma pinta, a gente faz a anamnese, né? Então, em qualquer cirurgia, então, em qualquer cirurgia você tem que saber quem é a paciente, a idade da paciente, fatores familiares, fatores de risco? Antecedentes familiares, antecedentes pessoais. Então, tudo isso é perguntado antes? Tudo. Da família, se tem algum problema familiar, se tem um problema dela, de se toma remédio, se não toma remédio, se fuma, se usa droga, né? Como vai ser a recuperação dela, se tem alguém para ajudar ou não tem, como vai ser a logística, se vai tirar férias, se não vai tirar férias. Depois de tudo isso, ainda você faz os exames. Tem que fazer, né? É aí que você faz o screening do risco cirúrgico, né? Aí que você vai poder falar, melhor não operar. Né? Ou você vai falar assim, talvez já pode operar, daí vem os exames tudo errado, falando, não vou operar. E quais seriam fatores importantes que o senhor destaca numa situação onde a pessoa não pode operar? Não, que são aqueles mais comuns, vai? Qualquer doença grave você não vai operar, se tem um paciente com uma cardiopatia importante, um problema do coração, traduzindo, você não vai correr um risco. O paciente tem problema de coagulação, você não vai operar se está tomando o anticoagulante. Ah, mas eu tive uma trombose ou eu tenho algum problema que eu tenho que tomar um anticoagulante, que eu estou um risco de infarto grande. Você não pode operar alguém que está anticoagulado. Diabetes. O diabetes tem um risco maior também, mas daí o diabetes por si, ele é uma doença que vai levar a grandes problemas, né? Você vai ter um risco maior de infarto, você vai ter um risco maior de má cicatrização, de infecção. Muitas pessoas pensam na questão da cicatrização. Então, agora, você tem uma paciente que é jovem, que não teve nenhum comprometimento renal, não teve comprometimento do coração, não teve nenhum comprometimento maior, né? E aí você faz o exame se está normal o coração, está normal o rim, está normal tudo. E a diabetes dela está super controlada, né? Então, essa paciente, logicamente, você entra em contato com o endocrinologista, fala, olha, dá para operar? O que você acha? Não, tá bom, daí você opera. Agora, você pega uma paciente que é um pouco mais velha, que já está com o rim já não funcionando direito, já teve problema de ferida na perna pelo diabetes, o coração já... Você não vai operar, né? Sim. Então... existe uma idade limite para colocação, assim, de prótese já? Não, na plástica não existe limite, existe cada paciente, né? Então, eu já fiz lifting facial em paciente de 80 anos e já não fiz em 40. Falei, ó, tá muito arriscado, melhor não fazer no 40, porque tinha um monte de fator de risco. E a de 80, tinha uma família que vivia até 96 anos e a paciente falou, eu não quero ficar 16 anos assim. Aí faz os exames, deu tudo normal. Eu falei, quer dizer, ela tinha 80 anos, mas na verdade ela tinha 65, fisiologicamente falando, né? Então, e a outra tinha 40 anos, mas enquanto o risco dela era de 80. Né? Então você tem que avaliar cada caso, mas lógico, para pôr uma prótese é uma cirurgia que não é procurada para paciente acima de 60 anos. Geralmente é aquele... turma da juventude, que quer uma mama mais sexy, né? E a turma, depois de ter os filhos,
que na verdade quer restabelecer parecido que era antes, né? Ah, minha mama caiu muito e ficou muito mole, perdeu sustentação. Não quer ser aquela sexy dos 18, 20 anos. Só ela quer simplesmente, se sentir não, bem. levanta, me dá um volumezinho, porque está muito Exato. murcho, eu estou meio né, constrangida. Ela quer aquele volumezinho que tinha, entendeu? O perfil é diferente, né? Então isso acontece geralmente depois dos filhos, até uns 45 anos, tudo. É difícil de paciente mais velho, da meia idade para frente, digamos assim, querer pôr prótese. É muito raro. Geralmente está pensando na face, lifting facial, blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, né? A plástica ela tem quase uns nichos, né? As idades de preferência, né? Que acontecem as cirurgias. Tá certo. Bom, para a gente encerrar, doutor, o senhor que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente de como está a questão da cirurgia plástica hoje no Brasil. A gente teve grandes avanços, o senhor tem um olhar positivo para a cirurgia plástica brasileira e americana são as duas melhores do mundo, né? Isso já há muito tempo, a escola brasileira é hiper conhecida e respeitada no mundo inteiro, há diversos médicos com fama internacional e muito bons, né? O Pitangui é o maior deles, mas tem uma escola aí grande de grandes cirurgiões que passaram o legado para frente e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica supervisiona, né, a formação de todos os médicos. Então é uma escola muito boa. E a plástica tem aumentado muito porque tem mais médicos operando, tendo mais médicos operando cai um pouco o preço, caindo o preço fica mais acessível, ficou mais segura. Então muitas cirurgias, por exemplo, prótese de mama que se opera hoje com local de sedação, antes não se operava com local de sedação. Então melhorou também a segurança não só da cirurgia, como melhora dos anestésicos, né? Hoje tem anestésicos locais que não existiam antes, né? Então evoluiu doutor. Bastante e continua evoluindo. Então, agora, para você ter uma segurança grande, tem que operar com um especialista em hospital. Né? Não adianta falar essa é a grande recomendação. Tal pessoa morreu de lipoaspiração, não sei o que, a lipo é perigosa. Não é, depende. Quem fez operou especialista? Operou no hospital? Como foi o pós-operatório? O paciente usava droga? Fez exames antes, como o senhor falou? Não, o especialista sempre vai fazer, mas tem paciente que esconde que usa droga. Né? Tem paciente que fala, eu não vou falar isso, senão ele não me opera. Né? Então tem muito disso. E que depois o problema é a cirurgia. É que nem andar de carro, né? Que eu costumo falar. É perigoso andar de carro? Não. Mas vai andar de carro à noite, bêbado, sem luz, sem cinto de segurança, chovendo na marginal. Quer dizer, você acrescentou o problema não é o carro, risco. É o fator de risco, né? Então você tem que operar com o especialista em hospital, fazer o screening, seguir o pós-operatório, ter o tempo de pós-operatório adequado. Não adianta o médico vai lá, opera, faz tudo e você não faz a sua parte. Então, tudo bem, eu vou fazer tudo. Não, sangrou, o problema dele. Não, sangrou porque você fez esforço. A cicatriz ficou feia porque você forçou. Mas eu estava ótimo, mas ele não falou para você subir escada, você fazer força, não sei o quê. Então, o corpo, ele tem o tempo de cicatrização dele, ele demora para a cicatriz ficar forte. E ainda assim depende de pessoa para pessoa, claro, também isso pode tem demorar variável, até um pouco mais. mas o cirurgião dá a forma. Depois de dar o último ponto, ele não vai mais fazer nada, ele não tem como interferir naquilo. Agora, quem tem como interferir é a genética do paciente, o paciente em si, a recuperação dele adequada ou não, os fatores de risco que ele tem, se ele vai fazer tudo certo. Então, o paciente é integrante da recuperação, né? Cabe muito a ele, não só o resultado, como manter o resultado. Porque numa lipoaspiração, se comer um monte, vai engordar tudo de novo, né? E não é o médico que come, é o paciente exato, que come. É verdade. Tá certo. Doutor, muito obrigada, por estar aqui com a gente, trazer todo o material, né, ter essa delicadeza, esse cuidado em explicar o passo a passo de uma forma tão didática para quem está nos assistindo, para que todos possam ter acesso à informação. Isso é muito importante. É uma prestação de serviço que o senhor está fazendo, através até da Sociedade Brasileira também de Cirurgia Plástica, que a gente já deixa aqui o agradecimento, para a gente tentar, dessa forma, minimizar, né, esses eventos que vêm acontecendo, meio catastróficos, vamos falar, de pessoas que não têm esse cuidado todo. Então, muito obrigada por sua presença aqui e essa postura. Eu que agradeço. Obrigada.
Você aí de casa, então, ficou sabendo hoje todas essas informações sobre prótese mamária, colocação, o modelo, enfim, tudo que o doutor trouxe para a gente hoje, o doutor André Colaneri, como forma de informação, prestação de serviço. Não saia daí não, daqui a pouco a gente volta, nós temos todas as informações da IMPD para você que nos assiste. Continue com a gente.